Olá pessoal, tudo bem? Tranquilo com vocês? Não? Pois bem, na aula de hoje a gente dá sequência ao nosso curso, né, onde a gente vai falar sobre otimização em aplicações dentro da área de economia. Tá? Então, o que é que a gente viu nessas duas últimas aulas aí? Bom, otimização sem restrições, né, e otimização com restrições. Né? Então, na última aula a gente falou lá do Lagrangiano e tudo mais, achamos lá as nossas condições de primeira ordem, né, condições de segunda ordem e tudo mais. Pois bem, a ideia da aula de hoje é aplicar esse ferramental para a economia. Que, bom, sendo bem honesto, é o que vocês estão fazendo lá na disciplina de micro, tá bem? E a gente vai dar um pouquinho um olhar para dentro da economia, né? Claro, reforçando um pouco mais a parte matemática da coisa, né? E também a gente vai falar sobre o teorema do envelope, que eu não sei se vocês já viram ou não, né? Se não viram, que bom. Mas na verdade o teorema do envelope, né, a gente vai chegar lá, mas como maximização, minimização da mesma solução, né, para o problema do consumidor, né, minimização de dispêndio, maximização de utilidade, a gente está falando de coisas iguais. Então o teorema do envelope ele vai nos permitir, nesse ótimo, né, derivar algumas identidades, né, que são úteis para na teoria econômica. Tá bem? Mas a gente vai chegar lá com o seu tempo. Tá? Bom, então, como eu já tinha até adiantado, né, a aula de hoje, a ideia, como são aplicações de economia, a gente vai ser muito próximo aqui da disciplina de micro. Tá? Vamos lá. Maximização da função de utilidade é um bom exemplo de otimização restrita, né, que foi onde a gente parou na última aula. Bom, então, vamos supor aqui já de início, né, já vamos montar aqui o problema de maximização do consumidor. Então, o consumidor pode escolher entre dois bens, né, o bem X e o bem Y. Ambos esses bens eles têm funções de utilidade marginal contínuas e positivas. Tá? Os preços dos dois bens são determinados pelo mercado, ou seja, são exógenos, e o poder de compra do consumidor é dado por essa quantidade B aqui, né? B de budget lá do orçamento, tá bem? Então o problema de maximização, como é que ele fica? Bom, eu tenho minha utilidade, depende da quantidade do bem X e da quantidade do bem Y que eu estou consumindo, vai ser sujeito então ao meu orçamento. O que é o meu orçamento? Preço do bem X vezes a quantidade do bem X, mais preço do bem Y vezes a quantidade do bem Y. Tá? Montando o meu Lagrangiano, tá? E aí eu derivo as minhas condições de primeira ordem aqui, né? Derivar o Lagrangiano em relação ao bem X, né? Em relação a X, derivou o Lagrangiano em relação a Y, e derivou o Lagrangiano em relação a lambda, né? Que é o meu multiplicador Lagrangiano. Quando eu derivo em relação a lambda, eu fico exatamente com a minha restrição orçamentária, tá? E aí, quando eu derivo em relação a y e a x, né, eu tenho o quê? A minha utilidade marginal do bem y, tá? Vai ser igual, no caso do y aqui, a lambda vezes o preço de y, e no caso do x, a utilidade marginal do x, do bem x, é igual a lambda vezes o preço do bem x. Tá bem? Isso aqui são as minhas condições de primeira ordem. Até aqui nada de novo, né? Tudo tranquilo. Bom, a gente pode juntar a primeira com a segunda condição de primeira ordem, né? Então, para chegar exatamente nessa expressão, vamos dar uma olhada ali no Lagrangiano, olha só. Se eu passar o P de x dividindo aqui, eu fico com utilidade marginal de x dividido por preço de x. Mesma coisa para o BY, né? Utilidade marginal de y, passou o PY dividindo em relação ao P de y. Aqui eu teria lambda e lambda, né? Então, lambda igual a lambda. Então, eu igualo esses dois caras e eu tenho exatamente esta expressão daqui, né, que vai ser igual a lambda por sua vez, tá? Mas o que quer dizer essa expressão aqui, pessoal? O que está me dizendo? Bom, aqui em cima eu tenho a utilidade marginal, né, aqui no caso para o bem x e aqui no caso para o bem y, dividido pelo preço de cada um desses bens, tá? Vamos fazer uma suposição aqui, né? Vamos supor que o bem x seja, sei lá eu, hambúrguer, tá? Bom, não é um bom exemplo hambúrguer, mas enfim, seja hambúrguer, tá? Hambúrguer me dá 10 de utilidades aqui, tá? 10 de utilidade. Então, eu consumo uma unidade a mais de hambúrguer, eu ganho 10 de utilidade em relação ao seu preço, tá? Vamos supor que o bem Y seja, sei lá eu,
sei lá, espetinho de carne, tá? O espetinho de carne, quando eu como um espetinho, ele me dá, sei lá, 5 de utilidade, tá? Em relação ao seu preço. Supor que o preço do hambúrguer e do espetinho de carne seja exatamente o mesmo, tá? Notem que, olha só, a utilidade marginal do bem X, do hambúrguer, é 10. A utilidade marginal do bem Y, do espetinho, é 5. Então, dado que os preços dos dois são iguais, se eu tiver aí R$ 1 a mais, o que eu vou consumir? Vai ser mais hambúrguer, que me dá 10, ou mais espetinho, que me dá 5? Bom, como o preço dos dois bens é iguais, e eu estou aqui, na verdade, comprando utilidade, eu vou comprar mais daquele bem que me dá mais utilidade em relação ao preço. Tá bem? Então, nesse caso é o hambúrguer, que me dá 10 em razão do preço. Tá bem? Bom, se eu ganho 10 no hambúrguer e 5 no espetinho de carne em relação ao preço, bom, então eu não posso estar num equilíbrio. Tá bem? Eu só vou ter o equilíbrio quando a utilidade marginal do bem em relação ao preço que eu pago por ele forem iguais para esses, tanto para o bem X quanto para o bem Y. Tá bem? Então, por exemplo, se eu ganho 10 de utilidade do hambúrguer, mas ele custa 2, ou seja, essa razão é 5, enquanto que o espetinho de carne me dá 5, mas o seu preço for 1, aí eu tenho a utilidade marginal de cada bem em relação ao preço é exatamente a mesma quantidade. Tá bem? Aí eu estou numa solução de equilíbrio, tá? Porque eu sou indiferente entre consumir tanto o hambúrguer quanto o espetinho de carne. Agora, se tem uma maneira que é mais barata de eu comprar a utilidade, cara, é esse bem aí que eu vou consumir até o fim da vida. Entendeu? Porque aqui o objetivo é maximizar a utilidade. Não interessa que tu fique, eu não aguento mais hambúrguer. Bom, aí eu tô acabando ganhando menos utilidade, tá? Mas a ideia é essa. Se tiver alguma forma de comprar mais utilidade, ou melhor, de comprar a utilidade de forma mais barata, é esse bem que eu vou comprar. O que está me dizendo aqui, ó, que olha, no equilíbrio não existe um bem que eu compre utilidade de forma mais barata, tá bem? Eu sou indiferente entre o consumo desses dois bens. Tranquilo? E essa razão aqui, por sua vez, ela tem que ser igual ao lambda, que é o meu multiplicador de Lagrange, tá? Que aqui, ó, até nesse ponto aqui, ó, no ponto de ótimo, essas razões devem ter um valor comum, que é o lambda estrela, que já para indicar que está em equilíbrio, tá? Perceba o que, gente? Que a derivada, olha só, o meu lambda estrela nada mais é do que a derivada do lagrangiano em relação à minha renda, né? O meu orçamento. Olha só, vamos olhar aqui para o lagrangiano. Se eu derivar esse cara aqui em relação a B, bom, o B só aparece aqui. Então eu fico com lambda, tá bem? Então o que isso significa, né? Como esse meu lambda nada mais é do que a derivada em relação do lagrangiano em relação ao orçamento, ele mede o efeito sobre o valor ótimo da função objetivo de relaxarmos a restrição, ou seja, a utilidade marginal da renda. Então, olha só, vamos olhar para cá de novo. Se eu variar a minha renda, né, ou seja, eu derivo o lagrangiano em relação à renda, né, que é justamente para ver a variação, eu tenho exatamente este cara aqui, o lambda, tá bem? Então, o que significa quando eu, por exemplo, relaxar o meu beta, o meu B aqui, né? O que significa é que, olha, eu vou conseguir obter maior utilidade. Afinal de contas, é maximizar a utilidade sujeita à minha restrição orçamentária, tá bem? Então, se eu ganhava R$ 100, eu conseguia atingir uma determinada utilidade. Agora, se eu ganhar R$ 101, essa utilidade vai aumentar um pouquinho mais, tá bem? Então, é isso que está medindo a minha variação, né, a minha derivada em relação a B, tá bem? É exatamente o quanto que eu consigo adquirir mais utilidade quando eu relaxo a minha restrição orçamentária. Variou a restrição orçamentária, o que acontece com a minha função objetivo? Em termos bem matemáticos aqui, né? Variou a minha restrição, o que acontece com a função objetivo? Bom, eu consigo uma utilidade maior, tá bem? Por isso que a gente chama de utilidade marginal da renda, tá? Esse B aqui, que é o meu orçamento, né? Ou a minha renda, no caso. Tá, pegaram isso, pessoal? Afrouxou a restrição orçamentária, quanto que eu consigo
de utilidade a mais, logo eu tenho utilidade marginal da renda. Beleza? Bom, outra forma de apresentar a equação, né, lá da minha primeira e segunda restrição orçamentária, é exatamente essa expressão aqui que a gente já viu, né? Então, o que é isso aqui? A razão das minhas utilidades marginais, né, que tem um nome, como é que era o nome? TMS, né, a taxa marginal de substituição é igual ao quê? Aqui nesse caso, né, a razão dos preços, tá bem? Bom, esse cara aqui a gente já viu, o que ele representa? Representa a minha inclinação da minha curva de nível, né? Eu tenho a minha função de utilidade, eu tenho a curva de nível, a inclinação da curva de nível, nada mais é do que a razão das utilidades marginais. Essa curva de nível a gente chama no problema do consumidor aqui de curva de indiferença, né? Então é a inclinação da minha curva de indiferença é exatamente a taxa marginal de substituição, tá bem? Bom, e o que significa que ela é igual à razão dos preços? Bom, se a gente pegar a minha restrição orçamentária, tá bem? Tá aqui. O que acontece se eu isolar y? E aí aqui um parênteses importante, pelo menos eu quando estava na posição de vocês, eu às vezes, pô, por que ele isolou y, né? Bom, gente, é porque o gráfico é y e x aqui. Então, para eu ter o gráfico, aquela restrição assim, eu tenho que isolar o y. Tá bem? É só por isso. Então, isolou y, eu tenho aqui, ó, bom, passou todo esse cara para o outro lado igual com negativo e passa o p de y dividindo, né? Então, eu fico com essa relação aqui, p de x sobre p de y, que multiplica y. Isso aqui, gente, é o quê? É exatamente o meu coeficiente de inclinação da minha equação, tá bem? Então, eu tenho que no ótimo, a inclinação da minha curva de diferença tem que ser igual à inclinação da minha restrição orçamentária, tá bem? Lembrem que esse cara aqui é negativo, esse cara também é, então cancela os dois negativos, ou, como a gente já viu lá algumas aulas atrás, esse cara aqui está em módulo, então tanto faz, os dois sempre são positivos. Tá bem, pessoal? Então no ótimo, o que eu tenho que ter? A inclinação da minha curva de indiferença tem que ser igual à razão dos preços, ou seja, a inclinação da minha restrição orçamentária. Beleza? Olha lá, aqui eu tenho o gráfico, olha só, falei para vocês que aqui era o y. Então aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, aqui eu fiz a minha restrição orçamentária, aqui está a inclinação dela, ó, negativo da razão dos preços, né? Tem que ser negativo porque está caindo, né? Negativo da relação dos preços. E aqui eu tenho minhas curvas de diferença, né? Que na verdade são as curvas de nível da função utilidade, cuja inclinação é dada pelo negativo da razão das utilidades marginais. Então, aqui, quando essas inclinações forem iguais, eu tenho meu ponto de tangência. Quando eu tenho meu ponto de tangência, eu consigo dizer qual é o meu x estrela, né? A minha quantidade ótima do consumo do bem x e a quantidade ótima do consumo do bem y. Tranquilo, gente? Beleza? Entenderam tudo aqui? Inclinação da curva de diferença, que na verdade é a curva de nível. Já derivamos essa expressão aqui antes. Beleza, né? Bom, e aí eu tenho a minha condição de segunda ordem, tá? Condição de segunda ordem, como agora eu tenho otimização restrita, né, condicionada, eu tenho o meu esse ano aumentado, né, ou esse ano orlado, tá bem? Que se ele for positivo, eu tenho que o meu x estrela e meu y estrela são de fato uma solução de máximo, tá bem? Lembra lá, esse ano orlado é para mostrar se é ponto de máximo ou ponto de mínimo, que a condição de primeira ordem é só derivar igual a zero e mostra só que eu tenho pontos críticos, né? Então, aqui está a formulazinha lá do meu esse ano orlado, tá? Que ele vai ser para o problema do consumidor exatamente esse cara aqui, né? Então, 0, P de x, P de y, aqui repete, ó. Lembra que é simétrico, né? Essa derivada é igual a essa, então é sempre uma matriz simétrica, tá bem? Se esse determinante aqui for positivo, eu tenho ponto de máximo. Então, resolvendo aqui o meu determinante, taraná, vou ficar com essa expressão. Então, se esse cara aqui for maior que zero, ponto de máximo. Então, a gente aqui, ó, só pelo teorema de Young, né? Esse cara aqui é igual a esse. Aí eu fico com essa expressão. Aqui é só um algebrismo, tá, gente?
Lá. Então pego lá, substituo lá das condições de primeira ordem para ficar com uma expressão ainda positiva, multiplico por menos lambda ao quadrado. Aqui eu estou passando mais rápido, porque a gente não vai entrar muito no detalhe, mas o que acontece no final é que para os pontos serem x estrela e y estrela serem de máximo, eu tenho que ter essa expressão aqui menor que zero. Tá? Por que essa expressão menor que zero? Bom, por todo esse algebrismo aqui que eu fiz em função do determinante, que é a condição que a gente estudou na aula passada. Tá? A gente não vai ver muito, né, porque eu acho que foge aqui da nossa proposta do curso, mas essa desigualdade aqui, ela só é satisfeita caso as minhas curvas de diferença sejam estritamente convexas, ou, que é o que na verdade tem que se supor, é a quase concavidade da função de utilidade. Tá bem? Então, quando chegarem lá na pós-graduação, vocês vão ver que essa é exatamente a minha definição de quase concavidade da função de utilidade. Tá? Mas por enquanto a gente deixa por aqui. O que são funções quase côncavas? Né? São funções cuja curva de nível são estritamente convexas em relação à origem. Tá? A gente vai ver graficamente por que as funções quase côncavas são importantes para a economia. Tá? Essa condição, né, de quase concavidade da função de utilidade ou de curvas de diferença estritamente convexas em relação à origem, ela também nos diz, né, que esse problema de otimização ela vai nos conferir soluções únicas, né? Ou seja, eu vou ter só um x estrela e só um y estrela. Tá? E aqui só para vocês verem que são funções quase côncavas. Então, na verdade, são funções cujas curvas de nível são estritamente convexas em relação à origem. Então, olha só. Aqui eu tenho uma função de utilidade, tá bem? Que ela é côncava, tranquilo? Estritamente côncava aqui, né? E aqui eu tenho as curvas de nível dela, ó. Tu vê que tem aqui um y igual a y estrela. Aqui eu tenho as curvas de nível, tá bem? E essas curvas de nível, quando a gente faz, né, monta no gráfico aqui, no caso x2, x1, eu tenho curvas de nível estritamente, né, ou curvas de indiferença, né, estritamente convexas em relação à origem, tá bem? Perceba que, olha só, aqui eu tenho uma função que ela não é tão côncava, tão bonitinha como essa aqui, né? Ela é um pouco convexa aqui, depois ela se torna mais côncava. Só que ela é uma função quase côncava. Por quê? Porque todas as curvas de nível dela vai me gerar curvas de indiferença estritamente côncavas em relação, ou melhor, estritamente convexas em relação à origem. Tá bem? Então, o que está me dizendo, o que é importante, né, das funções quase côncavas é que elas geram funções de indiferença aqui estritamente convexas em relação à origem. Tá? Não importa muito a cara dela, né? Não vai ser aquele negócio da concavidade que a gente tem falado desde o início do curso. Tá bem? Então essa aqui é a grande característica. E bom, aqui eu tenho o que vocês estão mais habituados a verem, né? Nossas curvas de indiferença, né? Sempre quando venho para cá, né? Eu tenho mais do bem x, ou seja, sei lá, x2, x1, né? Eu tenho mais de ambos os bens, eu estou subindo nas curvas de indiferença aqui. Tá bem? É isso que me diz, essa é a propriedade de ter funções estritamente convexas aqui. Tá bem? Quanto mais alto, mais dos dois bens eu estou consumindo e eu estou num ponto da função de utilidade mais alto aqui. Ou seja, eu estou ganhando mais utilidade. Tá tranquilo isso, pessoal? A gente está revendo aqui o que vocês já viram em micro, né? Mas é sempre bom ter essa noção do que são funções quase côncavas. Tá? Bom, e agora, como eu tinha comentado, né? Funções de valor máximo e o teorema do envelope. Né? Então, muitas vezes em economia, a gente está interessado em ver como que a solução ótima varia se a gente alterar alguns parâmetros. Tá? E aqui eu sei que no início vai ficar um pouco abstrato, mas depois a gente vai entrar mais específico nos exemplos, né, que vocês vão ter mais contato do que isso está significando. Tá? Então, olha só. A gente resolveu lá o nosso lagrangiano e encontramos lá a quantidade ótima do bem x e a quantidade ótima do bem y. Vocês lembram
Porque lá no início tinha a suposição de, por exemplo, os preços eram exógenos, né? Ou seja, estava em concorrência perfeita, preço é dado, né? Então, o que a gente está querendo ver agora é o seguinte: muitas vezes a gente quer saber como é que a solução ótima, ou seja, meu x estrela e meu y estrela, variam quando a gente altera parâmetros. Que parâmetros são esses? Bom, por exemplo, os parâmetros exógenos, que é os preços, né, que são lá exógenos. O que acontece no meu ótimo quando os preços variam? O que acontece no meu ótimo quando a renda varia? Tá bem? A renda também ela é dada para nós, né? Então, o que acontece quando essas coisas quando a parte que é exógena varia para minha solução? Bom, para isso a gente usa lá a definição de uma função de valor máximo, tá? Ou função de valor mínimo, dependendo se o problema é de maximização ou de minimização, tá? O que é uma função de valor máximo? Nada mais é do que a função objetivo na qual a solução ótima ela é imputada dentro da minha função valor. Então, olha lá. O que a gente viu lá no problema de otimização, né? Eu tinha aqui a minha utilidade, era a função do x e do y, do bem x e do bem y. Se eu substituir o x estrela, né, a solução ótima do x e a solução ótima do y nessa função objetiva, ou seja, na minha função de utilidade, eu vou ter a minha função de utilidade de valor máximo. Tranquilo? Beleza, né? Esses valores ótimos, por sua vez, são funções de variáveis exógenas. Bom, a minha solução ótima é a função do preço, do bem e da renda, tá bem? E dos parâmetros do problema. Uma vez substituídos, esses valores ótimos da função objetiva original, esta se torna indiretamente uma função apenas dos parâmetros. Então, olha só, eu encontrei o meu x estrela, meu y estrela, tá? Substituí na minha função de utilidade. Só que é o seguinte, o x estrela e y estrela é função do preço e da renda. Então, quando eu substituir na minha função objetivo, quando eu tenho meu u, x estrela, y estrela, na verdade a minha função de utilidade vai ficar em função dos meus preços e da renda. Tá tranquilo? É isso que tá acontecendo aqui. Vai ficar mais claro agora no próximo slide, tá? Quando eu substituo, né, nessa função de estrela, a gente vai chamar essa função de objetivo de função objetivo indireta, tá bem? Por isso que eu tenho lá minha função de utilidade indireta, que é aquele Vzinho. Por quê? Por que é indireta? Porque está substituída a minha solução ótima dentro. E aí a minha utilidade fica só em função do preço e da renda, só dos parâmetros. Tranquilo? Por isso que é a função objetivo indireta, tá? Essa função de objetivo indireta rastreia todos os valores máximos da função objetivo à medida que os parâmetros variam. Ou seja, agora eu tenho como é que a minha utilidade varia, ótimo, no ponto de ótimo, quando preços e renda variam. Tá bem? Por isso que é a função de utilidade indireta. Eu espero que vocês tenham conseguido captar. Tá bem? Por conseguinte, a função objetiva indireta ela é um envelope do conjunto de funções objetivos otimizadas geradas pela variação dos parâmetros do modelo. Então, olha só, gente. Por que ela forma um envelope? Ela abraça todas as soluções. Porque eu tenho um determinado preço do bem x, preço do bem y e a minha renda, né? São os meus variáveis exógenos aqui, tá? Essa função de utilidade indireta, eu pego a minha solução ótima, substituo na minha função de utilidade, então eu tenho como é que o meu ótimo varia em relação dos preços e da renda. Isso é a minha função de utilidade indireta, beleza? Outra maneira que eu posso verificar esse ótimo é o quê? É ir atribuindo preços, vários preços do bem x, vários preços do bem y, várias rendas, e ver o que acontece com a minha solução ótima. Para onde que está indo o x, para onde está indo o y, tá bem? Só que quando eu substituo isso para obter a minha função de utilidade indireta, eu estou criando, na verdade, um envelope de todas essas soluções, né? Dessas combinações que eu vou atribuindo aleatoriamente, né? De preço do bem x, preço do bem y e renda. Tá bem? Eu estou fazendo um envelope dessas soluções. Tá tranquilo isso, pessoal? Bom, vai ficar mais claro agora nos exercícios aqui, nas nossas aplicações, tá? Para ilustrar, né, considera um problema de maximização sem restrição com duas variáveis de escolha, né? Variáveis x e y com parâmetro, isso aqui é φ, né? Então eu tenho a maximização da utilidade, sujeita aqui, aliás, maximização da utilidade, cuja função é pela quantidade do bem x, quantidade do bem y e um parâmetro φ.
que é os preços, que é a minha renda. Tá? Condição de primeira ordem, derivou f em relação a x, derivou f em relação a y, e tanto a derivada em relação a x como em relação a y tem que ser igual a zero. Tá bem? Bom, se as condições de segunda ordem foram cumpridas, eu tenho que essas soluções formam o meu máximo aqui da minha utilidade. Tá bem? Claro que essas soluções ótimas, elas são função desse φ que representa aqui, né, de maneira geral, os meus preços e a minha renda. Tá bem? Se eu substituo a solução ótima dentro da função de utilidade, eu fico com a minha função de utilidade indireta, que é a função de φ, aqui ó, já estritamente função de φ, onde eu tenho uma função que é exatamente dada pelos meus pontos de ótima e pelo φ. Tranquilo? Se a gente diferenciar a minha função de utilidade indireta em relação ao próprio φ, eu fico, né, aí eu tenho que usar a regra da cadeia, né, deriva f em relação a x vezes derivada de x em relação a φ, mais derivada de f em relação a y vezes derivada de y em relação a φ, tá? Mas aqui eu tenho um efeito direto, né, que é f, derivada de f em relação a φ. Tá? Então aqui os φ's estão sempre indiretamente ligados e aqui é de maneira direta. Tá? Só que olha só, pessoal, da minha condição de primeira ordem aqui, ó, eu tenho que a derivada de f em relação a x e a derivada de f em relação a y são zero. Então aqui fica zero e aqui fica zero. Logo, o único cara que sobreviveu foi o meu efeito direto. Também a derivada da minha função indireta, né? Ou seja, da minha função valor máximo em relação ao parâmetro, ela é igual somente ao efeito direto, ou seja, a derivada de f em relação a φ. Tá certo? Então, lá, no ponto de ótimo, se φ variar, a derivada, né, de d de v sobre d de φ é a mesma se x estrela e y estrela puderem ou não se ajustar. Né? Porque se ele não puder variar, o que acontece com essa derivada aqui? Né? Ela é zero. Não é? Porque é uma constante, derivada da constante é zero. Então esse cara aqui é zero e esse cara aqui seria zero se x e y forem constantes. Tá bem? Só que mesmo que eles variem no ótimo, em função de variações dos meus φ's, por causa da minha condição de primeira ordem aqui, ó, este e este cara são zero. Tá bem? Então a única coisa que sobrevive é o meu efeito direto. Tá? Então olha só, note que apenas o efeito direto de φ sobre a função objetivo importa. Pegaram isso, pessoal? Os efeitos indiretos, ó, nota que aqui o φ é indireto, porque primeiro afeta x, depois afeta, ou aliás, o φ primeiro afeta x para depois afetar o f. Tá bem? A mesma coisa aqui, ó, o φ afeta o y para depois afetar o f. Então, efeitos indiretos não contam aqui para nós. O que vai contar é o efeito direto do φ. Pegaram isso? É o único efeito que sobreviveu. Essa é a essência do teorema do envelope, está aqui. Vamos lá. Teorema do envelope. Somente os efeitos diretos de uma mudança em uma variável exógena, os preços na renda, aqui por causa de otimização do consumidor, precisam ser considerados. Os efeitos indiretos não contam, tá bem? Que é o que está escrito aqui, ó. Mesmo que a variável exógena também possa entrar na função valor máximo indiretamente, como parte da solução das variáveis, de escolhas endógenas, tá? Ou seja, só o efeito direto, só o efeito do φ direto sobre f é que conta. Os indiretos não vai contar. Um exemplo aqui para ficar mais claro. Função de lucro ótimo. O que é a função de lucro ótimo? Já é com a capital e trabalho, né? Aqui eu já estou vendo que é capital e trabalho, substituídos na função lucro. Então eu tenho a minha função de lucro ótimo, que é justamente, né, a função de lucro ótimo nos dá o lucro máximo como uma função das variáveis exógenas. O salário, a taxa de juros e o preço. Então aqui, ó, a função lucro, preço vezes uma função que que depende aqui do meu capital, que por sua vez vai depender de maneira exógena do salário, da taxa de juros e do preço, e da mão de obra, que também depende do salário, da taxa de juros e do preço. Bom, então eu tenho aqui maximização da minha receita, né? Preço vezes a função de produção, menos o que eu pago de salário para minha mão de obra e o que eu pago aqui, no caso de juros, para o meu capital, né? Aluguel de máquinas, enfim.
tá? Condição de primeira ordem, derivadas parciais igual a zero, como sempre. Daqui eu vou ter o quê? As minhas condições, as minhas soluções ótimas, né? Que é minha quantidade de mão de obra ótima e minha quantidade de capital ótima, tá bem? Eu posso substituir esses valores ótimos na função, ter uma função de lucro ótima aqui, tá? Então eu fico com preço vezes a minha função de produção, só que aqui, ó, agora eu tenho K estrela, que é a minha solução ótima, e meu L estrela, que é a minha quantidade de mão de obra ótima, tá bem? Menos, bom, a quantidade que eu pago de salário para minha quantidade de mão de obra ótima, menos a taxa de juros que multiplica a minha quantidade de capital ótima. Tá certo? Para medir os efeitos de uma variação da mão do salário aqui, né? Salário é exógeno, tá? Então eu quero ver o efeito na solução ótima de uma variação do salário, tá? Que é exógeno. Bom, como é que eu posso fazer? Deriva essa minha função lucro ótimo em relação ao salário. Tá? Aqui, ó, para derivar o salário está aqui dentro, né? Então P é exógeno, é uma constante, tá? Vezes a derivada de F, vezes a derivada de K, e aí multiplica a derivada de K vezes a derivada de W, tá? Aí, ó, vocês percebem que aqui já está simplificado, ó, porque tem o RK aqui, então já simplificando, eu fico com essa expressão aqui e faço o mesmo para a mão de obra, e eu vou ficar com essa expressão. Só que, claro, aqui, ó, eu tenho um efeito direto do W. Ó. O W afeta diretamente a minha função lucro estrela. Aqui é sempre indireto. Ó. Tá vendo? Quando é parênteses, está sempre indiretamente ligado. Só que aqui eu tenho um efeito direto. Derivou em relação ao efeito direto, eu tenho menos a minha quantidade de mão de obra estrela, tá? Minha quantidade ótima de mão de obra. Tá bem? Das condições de primeira ordem, o que eram as condições de primeira ordem? Este cara é igual a zero e este cara é igual a zero. Percebam que esses caras reapareceram. Né? Então, como eles é zero aqui, só este aqui sobreviveu. Tá bem? Então, a derivada do meu lucro estrela, né? Função lucro ótimo, em relação ao salário, é exatamente o negativo da minha mão de obra, da minha quantidade ótima de mão de obra. Tá bem? Eu poderia ter feito pelo teorema do envelope. O que diz o teorema do envelope? Quando eu derivar a minha função lucro no ótimo, né, aqui no caso função lucro no ótimo, em relação a W, que é o que eu quero saber, eu não preciso considerar os efeitos indiretos. É só o direto que conta. Tá bem? E qual é o direto? É este W aqui. É o único direto. Este W aqui já é indireto. Este é o direto. Então, se eu derivar em relação o lucro em relação a W, só considerando o efeito direto, bom, derivada de W em relação a W é 1. Então, é menos L estrela, que é exatamente esse mesmo resultado. Ou seja, esta derivada aqui da regra da cadeia, né? Deriva F, depois deriva em relação a K, depois deriva K em relação a W, eu não precisaria fazer essa papagaiada aqui, tá bem? É só o efeito direto que conta, então eu já vou direto aqui nesse W. Tranquilo? E aí que essa é a minha solução, tá? Se eu fizer em relação a R, o que eu posso fazer? Bom, R só entra de maneira direta aqui. Então, derivou R em relação a R é 1, então só sobrou o menos K estrela. Tá bem? E em relação a P, que também preço é exógeno, derivou esse cara em relação a P, isso eu pego o efeito direto. O único efeito direto do P é aqui. Derivada de P em relação a P é 1, então sobrou só o meu F. Tá bem? Tá aqui. E aí, esse resultado é tão comum e útil para nós economistas que essas derivadas aqui pelo teorema do envelope, né, essa derivada da função ótima em relação a W, a função lucro ótimo em relação a R e a função lucro ótimo em relação a P, estas soluções, menos K, menos L e o F, é chamado de lema de Rotten. Tá bem? Isso aqui é o que a gente pode obter de maneira direta, através do teorema do envelope. É tranquilo isso, pessoal? Pegaram aqui que esses caras aqui, tudo é feito indireto, né? Porque isso aqui está indicando que a função, por exemplo, mão de obra, ela é função do salário, da taxa de juros e do preço. Então, isso, e considerar esses caras é efeito indireto na solução ótima. O direto é quando é direto. Está aqui só o P, está aqui só o W, está aqui só o R. Tá bem? É simples assim, tá? Bom,
Aí a gente estava falando então do teorema do envelope. Percebam que aqui não tem restrição, né? Isso aqui é a maximização do meu lucro. Agora, o que acontece quando tem a restrição? Então, aqui um exemplo geral de novo, né? Eu tenho o meu fizinho aqui, né? Maximização da minha utilidade, né? Que é a função, vamos supor aqui que seja a função utilidade, sujeito à minha restrição. Tá bem? A restrição, tanto a utilidade como a restrição, são funções aqui seriam do bem x, do bem y e desse parâmetro φ. Tá bem? Que seria lá de novo meus preços e a minha renda, tá? Montou o lagrangiano, né? Derivou as condições de primeira ordem, derivada em relação a x, derivada em relação a y, derivada em relação a lambda. Eu tenho aqui as minhas condições de primeira ordem, né? E a partir daqui a gente, como já viu diversas vezes, a gente obteria lá no meu x estrela, né? O meu y estrela e o meu lambda estrela, tá? Todos esses parâmetros, todas essas variáveis, desculpa, são funções desse parâmetro φ, que representa o preço de renda, tá? Bom, substituindo na função objetivo, a gente tem a minha função objetivo indireta, tá? Ou seja, eu tenho minha utilidade estrela aqui, que é a função do meu x estrela, do meu y estrela e do meu parâmetro φ, que a gente vai chamar desse v φ aqui, que esse v φ vai ganhar o nome, né, de função utilidade indireta. Tá bem? Por que é indireto? Porque ele só depende do φ, tá? Bom, e aí fica a pergunta, né? Agora, como que essa minha função v de φ varia à medida que esse φ varia? Tá? O que acontece com a minha solução ótima quando os parâmetros variam? Então, para isso, eu teria que derivar essa função indireta, né, em relação ao φ. Tá bem? Aí, bom, fazendo pela regra da cadeia, né? Primeiro deriva f em relação a x, para depois derivar x em relação a φ, mais derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a φ, mais que está o meu efeito direto. Tá bem? Derivada de f em relação só ao parâmetro φ. Tá bem? Como é que a gente simplifica essa equação? Podemos utilizar aqui a nossa restrição orçamentária. Derivou a restrição orçamentária, de novo, né? Derivada de g em relação a x, multiplica a derivada de x em relação a φ. Derivada de g em relação a y, vezes a derivada de y em relação a φ, mais aqui o nosso efeito indireto, igual a zero. Tá? Eu posso pegar essa primeira equação aqui, né? Aliás, desculpa, eu posso pegar essa equação aqui de baixo, multiplicar pelo meu multiplicador de Lagrange e combinar com a expressão de cima, para ficar exatamente aqui, né? Então, olha só, o que eu fiz? Multipliquei a restrição por φ, então por isso que está aparecendo, ou por lambda, né? Por isso que está aparecendo aqui o lambda na frente, e eu diminuí dessa expressão. Por que eu posso diminuir? Porque, afinal de contas, esse cara aqui é zero, né? Então, é a mesma coisa que eu pegar essa expressão e diminuir de zero, tá bem? Então, eu fico com essa expressão aqui. Percebam que o que é? Esses caras aqui a gente já viu, né? Olha lá. F de x menos lambda g de x igual a zero, f de y menos lambda g de y igual a zero. Então, olha lá, este cara aqui igual a zero, este cara igual a zero, tudo isso aqui sumiu, eu fiquei com, pasmem, a única coisa que sobreviveu é o meu efeito direto, novamente, tá bem? Então, olha lá, o meu resultado, a variação da minha solução ótima em relação ao parâmetro, nada mais é do que o efeito direto do parâmetro sobre a minha função no ótimo, tá bem? Então aqui está a minha função objetivo, derivada em relação a φ, menos lambda, a função de restrição em relação a φ, tá bem? Então é exatamente o mesmo resultado aqui, ó. Perceba então, olha lá, o meu resultado final, né, a minha variação da função direta em relação a φ, dá só o efeito direto, que é a mesma coisa que eu pegar o lagrangiano original e derivar ele em relação a φ. Tá bem? O que é a derivada do lagrangiano em relação a φ? Bom, a gente ignora que x e y são funções de φ, a gente pega só o parâmetro aqui, que é o efeito direto de f, em f, tá? Então fica f, derivada de f em relação a φ, menos lambda, que lambda é a constante aqui, né? Pensei esse menos para fora, né? Menos lambda, a derivada de g em relação ao parâmetro. Tá bem? Só o meu efeito direto. Tranquilo? Isso é o teorema do envelope, gente. Eu ignoro que x e y depende de φ na solução. O que me importa é só o efeito direto.
Tranquilo? Bom, pessoal, e o teorema do envelope, ele também nos permite dar uma interpretação bacana aqui para o multiplicador de Lagrange, tá? Então aqui eu tenho o meu problema lá de maximização da utilidade, né? A utilidade depende do bem x e do bem y, sujeito aqui a minha restrição, que também depende do bem x e do bem y, igual ao meu C aqui, que seria o meu orçamento, tá? O C seria a minha renda aqui, né? Eu monto o lagrangiano, faz as condições de primeira ordem, acha soluções ótimas, né? O meu x estrela, o meu y estrela e o meu lambda estrela, né? Substituindo essa solução ótima, eu tenho o quê? Os valores aqui do meu lagrangiano estrela, né? Para dizer que é no ótimo. Eu tenho aqui a minha função de utilidade, que depende das minhas quantidades ótimas consumidas, mais o meu multiplicador de Lagrange, que multiplica a minha restrição, tudo no ótimo aqui, tá bem? Bom, como é que eu consigo medir, como é que varia esse meu ótimo quando varia o meu C, né, minha restrição, minha renda, né? Bom, ele vai dar exatamente esse lambda estrela aqui, né? C é o único do efeito direto, então ficou com lambda estrela, ou seja, é exatamente o meu multiplicador de Lagrange, tá? Então o que está acontecendo? Se a gente olhar, né, o Vzinho é a minha função aqui no ótimo. Então, quando eu derivo em relação a C, eu estou vendo o quanto que a minha função de utilidade aqui indireta varia quando eu afrouxo a minha restrição, ou seja, o quanto a mais de utilidade eu consigo obter com o afrouxamento da minha restrição, tá bem? Ou, em outras palavras, o quanto que o indivíduo estaria disposto a pagar para obter essa utilidade a mais, tá? E é porque ele mede exatamente o quanto o indivíduo está disposto a pagar por esse acréscimo na utilidade, né? O quanto que eu deveria, ou né, análogo, né? Quanto que eu deveria afrouxar a minha utilidade para ter essa quantidade a mais, né? A restrição para ter essa utilidade a mais. Este lambda, né? Ele também é conhecido como preço sombra, né? Ou seja, ele mede o quanto que o indivíduo estaria disposto a pagar mais, né? O quanto que eu deveria afrouxar da minha restrição para ele ter esse tanto a mais aqui de utilidade, tá bem? No ponto de ótimo. Por isso que o nome é preço sombra, esse lambda. Tranquilo? Essa é uma interpretação bastante útil lá, principalmente quando se fala em ambiental, né? O preço sombra, das restrições, enfim. Isso foge da nossa disciplina aqui, mas esse conceito de preço sombra ele é muito utilizado dentro da economia, tá bem? Bom, e aí, pessoal, meio que para fechar aqui, né, a importância, né, a aplicação das otimizações condicionadas dentro da economia, a gente tem o que a gente chama lá da dualidade, que com certeza vocês já viram, né? Que é o que a gente chama lá a função de dispêndio, né, e a função de utilidade indireta. Então, vou passar um pouco mais rápido, que a aula já está ficando muito longa, né? Eu sei que vocês já viram isso aqui. Quando a gente tem um problema de maximização da utilidade do consumidor, está aqui o nosso problema, monta o lagrangiano, temos as condições de primeira ordem, obtém aqui as soluções ótimas, tá? Com Mzinho para dizer que é maximização da utilidade, é as demandas que a gente chama marshallianas, né? E o meu multiplicador também no ótimo. Substituindo essa solução ótima, a gente tem, né, a utilidade, né, agora meu U estrela, né, a função de utilidade estrela, né, para dizer que é o ótimo, vai depender da minha demanda por X marshalliana e minha demanda por Y marshalliana, logo eu tenho a minha funçãozinha V, que é a minha função de utilidade indireta, que ó, depende apenas dos parâmetros exógenos, né, o preço do bem X, o preço do bem Y e da minha renda, tá bem? Então, a gente, na verdade, ao longo de toda a aula já estava falando da função de utilidade indireta, mas aqui só uma apresentação, né? Que de fato a função de utilidade indireta, ela é na verdade, minha função objetivo, né? Que é a minha função de utilidade, com as soluções substituídas dentro dela, tá bem? Vamos lá. V é a função de utilidade indireta, uma função valor máximo, que mostra a utilidade máxima que se pode obter do problema de otimização. O análogo é quando eu minimizo o meu gasto aqui, né? P de x mais y, mais x, mais P de y vezes y, sujeito
a uma determinada nível aqui de utilidade, né? Aqui a gente está supondo que é o mesmo do problema anterior, tá bem? Fez lá, montou Lagrangiano, condições de primeira ordem, e a gente chega aqui na minha função dispêndio, que é o que? A função valor mínimo, que mostra o dispêndio mínimo necessário para obter um nível de utilidade, aqui no caso o U de estrela, tá bem? Se a gente pegar aqui as condições de primeira ordem, ó, tanto do problema de minimização como do problema de... Eu voltei, tá? O problema de maximização, ó, o que está acontecendo? Cara, eu tenho basicamente a mesma solução, né? Que é o que a gente encontra aqui, ó. As condições de primeira ordem de ambos os problemas duais mostram isso, né? A relação das utilidades marginais, né, de ambos os bens tem que ser igual à razão dos preços, né? Ou seja, a inclinação da minha curva de diferença tem que ser igual à inclinação da minha restrição orçamentária, tá bem? Olha lá, basta a gente dividir um pelo outro aqui, né? Dividir aqui no problema de minimização, dividir um pelo outro, e aqui no maximização, dividir um pelo outro, tá bem? Então, se a gente tem que atender essa condição nos dois problemas, na verdade, a gente tem exatamente o mesmo ponto, né? Ou seja, a demanda marshalliana é igual à demanda hicksiana, tá bem? Tanto para o bem x como para o bem y, tá? E, né, ainda em função disso, né? Lá, além dos fatos dos valores serem determinados pelo ponto de tangência das mesmas curvas de diferença, ou seja, curva de nível da função utilidade e da minha restrição orçamentária, eu tenho que a minha função dispêndio, né, no ótimo, vai ser exatamente igual ao meu orçamento, tá bem? Afinal de contas, eu consumo, para chegar no ótimo, eu consumo aqui toda a minha renda, né, o ponto de tangência. Tranquilo, pessoal? Algumas identidades que a gente consegue tirar utilizando o teorema do envelope. Uma delas é a identidade. Bom, a gente já derivou o lema de Hotelling, né? Agora a identidade de Roy. O que acontece para a identidade de Roy? A gente tem aqui a nossa função de utilidade indireta, tá bem? E eu quero saber como é que varia essa minha função de utilidade no ponto de ótimo. Quando eu derivo em relação ao preço, né? Aqui eu tenho uma derivação em relação ao preço do bem X. Eu poderia fazer, né, uma força bruta, né, utilizando lá os efeitos indiretos, né? Aqui vocês podem depois fazer em casa para conferir se isso aqui está certinho, tá? Substituir as condições de primeira ordem, eu vou ter exatamente essa resposta aqui. Ou, pasmem, poderia utilizar o teorema do envelope e fazer só o efeito direto, né? Aonde que aqui, né, aqui dentro da minha função de utilidade indireta, está diretamente o preço do bem X, né? Então, olha lá, aqui é indireto, indireto, aqui, ó, direto, aqui seria indireto, né? Então, aparece P de X aqui. Então, quando eu derivar esse V em relação ao P de X, eu tenho menos lambda vezes X, tá bem? Que é exatamente esse resultado aqui, só pegando o efeito direto, teorema do envelope. Se eu derivar em relação à renda, poderia fazer também os efeitos indiretos aqui, mas eu posso obter ele de maneira direta. Vamos voltar aqui, ó. Derivou esse cara em relação a B, pegando só efeito direto, B aparece aqui, então dá exatamente esse lambda, tá? Bom, o que diz a identidade de Roy? A derivada do preço do bem X, aqui no caso, né, do preço do bem em relação à derivada em relação à renda, né? Essa razão nos dá exatamente a negativa da demanda marshalliana por esse bem. Claro que aqui nesse bem é X, porque eu estou vendo o preço de X. Se fosse o preço de Y aqui, eu teria a demanda marshalliana do bem Y. Tá bem? Então, esta razão aqui, né, que vai dar o negativo da demanda marshalliana, é o que a gente chama de identidade de Roy. Tá bem? Bom, e o lema de Shepard, né, para finalizar, o que diz o lema de Shepard? Bom, no problema de minimização, ou seja, aqui eu estou minimizando o dispêndio para obter um determinado nível de utilidade, eu posso utilizar o teorema do envelope e derivar a função dispêndio em relação ao preço do bem X. O preço do bem X aparece aqui de forma direta, então o que eu fico? Com a demanda hicksiana do bem X
derivou a função dispende em relação ao preço do BY, eu fico com a demanda Hicksiana pelo BY, e derivou em relação à utilidade, o nível de utilidade que eu quero chegar, né? Eu vou ter exatamente o meu multiplicador de Lagrange, aqui no caso o Hzinho, para dizer que é Hicksiano. Tá bem? Então essas condições aqui, ó, a derivada, utilizando o teorema do envelope, né, pegando só o efeito direto, eu tenho essas três soluções aqui formam o lema de Shepard, e como a gente já derivou a minha identidade de Roy, tenho a identidade lá o lema, melhor dizendo, de Rotling, que a gente já derivou lá para a função lucro. Tá bem, pessoal? Bom, dessa vez a gente está usando aqui principalmente o livro do Chiang, tá bem? Vou colocar o capítulo no AVA e no site também, tá bem? Mas é isso aí, gente. Nos encontramos então na quarta-feira lá para tirar dúvidas da nossa listinha. Tá certo? Um abraço, pessoal. Até mais.